realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília, desta quarta-feira, hoje, dia 16 de agosto de 2023. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas orações. E nós vamos abrindo agora oficialmente nesta manhã, nesse dia, o nosso pós-madrugada, esse momento onde conversamos com as pessoas. E as pessoas me falaram, mas Kleber, todos nós sabemos que agora é o pós-madrugada. Não, muita gente não sabe ainda. E muitas pessoas que ouvem a Rádio Manaim são de outras denominações, de outras religiões e estão agora, chegando agora, né? E a gente está explicando aqui o que é o pós-madrugada. É esse momento onde temos aqui cerca de 40, 50 minutos, logo depois do término do culto de madrugada, todos os dias, nós conversamos com os pastores e hoje temos aqui o pastor Paulo Cosmo, o pastor Luciano Rangel, pastor Fernando Almeida e pastor Ricardo Diniz, onde conversamos sobre o tema trazido no culto de madrugada, né? E eu quero agradecer imensamente aqui a audiência dos nossos irmãos, a nossa audiência rotativa, os irmãos que estão no Brasil e também que estão no exterior. Deixa eu mandar um abraço aqui aos aniversariantes do dia. A irmã Sabrina Ramírez está lá em Houston, Estados Unidos, USA, participando conosco. Parabéns, Sabrina. Fez aniversário ontem, né? Sua tia, a Cirleia, tá mandando um abraço para você carinhoso aqui, tá bom, minha irmã? E nós também, claro, mandando um abraço para você. Sabrina Ramírez, lá de Houston, Estados Unidos, fez aniversário ontem. Também quem está aniversariando é a irmã Eli da Silva, mora lá em Afogados, Recife. A Suzana tá mandando um abraço para você e nós também, tá bom, irmã Eli? A Camille Damião tá completando 20 anos hoje, ela mora na Pituba, em Salvador, na Bahia, também aniversariando hoje e recebendo aqui o nosso abraço. O irmão Márcio Carvalho, a sua esposa Roberta Madalon, eles são lá do bairro Industrial em Belo Horizonte. O nosso irmão Márcio Carvalho está aniversariando hoje e nós também mandamos aqui um grande abraço, felicidades, que Deus te abençoe, tá bom, querido? Quero mandar um abraço à nossa irmã Bernadette, lá de Afonso Cláudio, ela da Igreja Cristã Maranata de Afonso Cláudio 1. Um grande abraço à nossa irmã Bernadette, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Mandar um abraço ao irmão Ricardo, lá de Gaivotas, mas não é Gaivotas aqui, o bairro Gaivotas não, hein? Onde está o nosso querido pastor Fernando Almeida, pastor Edson Souza, é o Gaivotas lá em Santa Catarina. Um abraço, meu querido irmão, Deus abençoe a vocês aí no sul do país. E tem um pedido de oração, a nossa irmã Lúcia, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela pede oração por ela, pela sua mãe Terezinha. Ela está nesse momento levando a sua mãe, a irmã Terezinha, para fazer alguns exames cardiológicos, né? Exames do coração, e pede para que o Senhor esteja abençoando a vida dela, acalme o coração da irmã Terezinha, porque fazer esses exames, né? As pessoas de mais idade já vão assim, meio temerosa, né? Só trazer ali calma, tranquilidade, abençoar a nossa irmã Terezinha e que os resultados dos exames sejam uma bênção. E ela pede oração pelo seu irmão Jorge, para que o Senhor possa libertar o seu irmão de certas atitudes, certos vícios, que eu possa dar libertação. Orar pelo nosso irmão Jorge, o Jorge, irmão da Lúcia, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito bem, vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje e agradecendo aqui o nosso querido irmão Sena, Fábio Sena, tá lá na técnica, né? Enquanto não é o Fábio Sena, é o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, hoje é o Sena que tá lá. E eu vou pedir o Sena para colocar na tela, por favor, Sena, o texto dessa manhã, trazido pelo pastor pelo pastor Ricardo Diniz, no Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, para que a gente possa ler mais uma vez. Obrigado, querido. Tá aí o texto na sua tela, você que acompanha pela TV Manaim. O texto diz o seguinte, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim quem? O Senhor Jesus, ele está falando, tenhais paz. No mundo tereis aflições. No original, essa palavra aflições é pressão, provas, lutas. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quem? O Senhor Jesus. Esse é o texto trazido pelo pastor Ricardo Diniz. Pastor Ricardo,
essas palavras aqui no Evangelho de João, capítulo 16, esse versículo que lemos, mas todo o capítulo 16 nos mostra que eram as últimas instruções, últimos ensinos do Senhor Jesus para os discípulos que estavam ali, e o Senhor então estava passando para eles algumas instruções para eles suportarem, estarem atentos do que viria pela frente, da situação que viria. E o Senhor então diz: olha, tenho-vos dito isso. Isso o quê? Tudo que ele falou do verso 33 para trás. Que no mundo tenha, para que em mim tenhais paz. Essa paz aqui no original é segurança, tranquilidade, ausência de guerra, estado de tranquilidade. Essa quer dizer paz. No mundo tereis aflições, eu já disse aqui na abertura, né? No original aqui, essa palavra aflições aqui é pressão, perseguição, tribulação. Ela tem um conteúdo de exprimir, opressão maligna, angústia. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ânimo aqui, no original, é muita coragem, não é pouca não. Muita coragem, mas tem de bom ânimo, muita coragem. Eu venci o mundo, ou seja, o Senhor conquistou, ele venceu a causa. E é um termo jurídico usado no grego, nikao, é um termo jurídico, quer dizer, venceu a causa. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele venceu a causa, ele conquistou, ele saiu vitorioso. E essas instruções, traçando um link agora para 2023, pastor, elas são instruções que são benéficas, que são interessantes, que são para nós hoje em dia, em 2023, são importantes, pastor? Paz, Senhor. Paz, Senhor Kleber, paz, Senhor, os pastores aqui da bancada, Paulo, Luciano, Fernando, e é você que nos assiste nesse pós-madrugada. Sim, é muito importante. Eu diria que até muito atual, né? Nunca se falou tanto das aflições, das angústias, da doença, da mente do homem, como tem sido falado no presente século, né? E toda a consideração que o Senhor Jesus ele faz no capítulo 16, ele começa a orar e a pedir ao Pai por essa condição. Então ele nos dá essa certeza e ele vai ao Pai. No verso 15 do capítulo 17, ele ainda reforça na oração ao Pai, dizendo o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas quem? Ele está falando aqui da igreja, de um povo em santificação, não perfeito, mas aperfeiçoado a cada dia, sabendo que essa pressão, ela não só por uma questão da sociedade, do pecado, das doenças, ela muitas das vezes ela está dentro do próprio homem. O homem muitas vezes ele já não sabe quem ele quer, o que ele quer, ele não sabe quem ele é, ele não sabe para onde ele vai. O homem está perdido no seu dia a dia. Quando eu digo homem, eu digo aqui do ser humano. As pessoas estão desesperançosas, mas em Jesus nós compreendemos tudo isso. Teria sido para Daniel, quando foi à cova dos leões, uma pressão? Ou ele estava indo ali sabendo que o Deus que ele servia? Teria sido para Pedro nas suas prisões? Teria sido para Paulo, um exemplo, Paulo e Silas, cantando na prisão, presos ali, acorrentados, louvando ao Senhor. Talvez muitos ali presos com ele em grandes tribulações. Mas o coração do servo, por mais que possa vir essa pressão, essa tribulação, eles sabem quem tem adquirido. Algumas pessoas até, por uma questão até intuitiva, falam desse versículo, né? Dizendo, né? Jesus, se eu venci o mundo e vós vencereis também. Essa parte não tem não, vai até eu venci o mundo. Mas aquele que está em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque com ele já vencemos a morte, porque nos é garantida a eternidade.
a ressurreição do último dia, ou ainda para aqueles que estarão vivos para este momento, para a igreja do tempo final, o arrebatamento. Eu repito, eu falei na palavra, é sempre uma questão de escolha. O homem sempre está sobre dois caminhos, o caminho do bem, o caminho do mal. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, qual a decisão que eu escolho? Então a palavra fala assim: filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não tem pressão. Deus não está pressionando o homem, Deus não está castigando o homem para aceitá-lo. Muito pelo contrário, Deus é amor. Ele está resgatando o homem aflito, cansado, sem esperança, desiludido, que não consegue mais oferecer a esse mundo, à família, ao trabalho, o que ele gostaria, porque ele vive grandes aflições. Mas o Senhor Jesus, Ele quer levar sobre si esse peso que você carrega. Ele quer te libertar, Ele quer te dar paz. Então, quando nós lemos essa palavra aqui, apenas confirma quão atual ela é aos nossos dias. E quem crê e for batizado será salvo. Então, não preciso nem de falar outra coisa, porque Deus não tem prazer na condenação, mas Ele tem prazer na salvação do homem que chega a todos nós a cada dia. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Paulo Costa. Pastor, vivemos em um mundo com situações que nos afligem diariamente, todo dia, assim como situações que afligiram homens e mulheres, nossos irmãos no passado. Mas, muitas vezes tem irmãos que, vou usar uma expressão aqui, passam até pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor nos garante que nós não estamos sozinhos. O Salmo 23, verso 4 mesmo diz isso. Nós não estamos sozinhos. Ele está ao nosso lado, nos guiando, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Essa é a segurança daquele que serve ao Senhor. Ou seja, nós não estamos enganados. O Senhor ali, ele está passando essas instruções numa conversa ali aos seus discípulos, e ele revela o futuro, tudo que estaria acontecendo. Como a nós também, quando eu falo nós, eu falo aqueles que creem no Senhor, que são servos do Senhor, também não estão enganados. Nós temos todas as instruções necessárias que o Senhor deixou na sua palavra para que possamos passar esse momento onde estamos, que a igreja vive, que é o momento do breve. Pastor, paz, Senhor. Amém. A paz do Senhor Cleber, pastores, os nossos ouvintes. Na verdade, essa é a bênção que nós temos na palavra como garantia de sermos abençoados, de sermos felizes aqui na nossa vida enquanto estamos na caminhada com Jesus. Vou repetir, enquanto estamos na caminhada com Jesus, nós temos aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as provas, e a garantia dele dentro de nós já nos promove a vitória na nossa caminhada. Você falou do Salmo 23, né? Daquele que atravessa o vale da sombra da morte e não tem temor algum. O mesmo salmista escreveu o Salmo 23 também, quando ele escreve o Salmo 116, ele fala a respeito disso pouquinho, só que um pouquinho mais apertado, né? Ele fala assim: cordéis de morte me cercaram, achei aperto e tristeza, mas quando ele invocou o nome do Senhor, o Senhor ouviu o clamor dele e o libertou. E esse cordéis da morte, no original, no hebraico, quer dizer como se uma pessoa estivesse no fundo do mar, cercado por ondas ao seu redor. Ou seja, sem saída. Não, gente, tem condição? não há condição de a gente expressar com palavras esse tamanho dessa aflição. É? Mas pode ser que nesta manhã alguns nossos irmãos, alguns dos nossos ouvintes estão vivendo esse período de turbulência, de aflição tamanha. E a nossa oração a Deus é para que Deus liberte o coração dessas pessoas. E a palavra que nós ouvimos nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que está aí na luta, o Senhor, Ele já venceu por nós. Glória a Deus. Se Ele venceu por nós,
e nós estamos ligados a Ele pelo corpo, nós somos nascidos dele, também esse benefício recai sobre nós. Olha o que a palavra ela nos diz na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é uma afirmação. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vejam que coisa gloriosa, né, pastor Fernando? A fé, ela vem nos emoldurando nessa batalha. E por isso que o texto fala assim, tem de bom ânimo, né? Então, é um ânimo bom. Você falou que é um ânimo... muita coragem. É um ânimo de coragem, é um ânimo de bravura. Perseverar. De perseverar, de você não temer, mas de você ousar, de você crer no Senhor. Então, a nossa vitória, ela está relacionada à fé. Se eu tenho fé naquele que me salvou, aquele que me permitiu eu ser enxertado na oliveira, eu ser enxertado na igreja fiel, agora eu sou cidadão do céu, essa fé que está ao nosso redor, está dentro de nós, ela vai apontar o caminho. Então vai tirar os cordéis de morte. Ela vai fazer com que o servo, ele vai buscar o dono da bênção, que é o Senhor, e o Senhor vai socorrê-lo. Então isso é muito importante para nós que estamos aqui nesta manhã, numa palavra tão gloriosa, onde o Senhor nos deu esse conselho. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas olha, lembram disso, que eu venci. E se eu venci, vocês que estão na minha presença têm a chave da vitória. A chave da vitória está ligada ao corpo, está ligada ao Senhor Jesus, e vocês vão continuar tendo paz. Olha que coisa gloriosa. A palavra fala assim que ele venceu o mundo, mas o servo ia ter paz. Gente, é uma coisa gloriosa, né? Você observar assim tanta aflição, tanta luta, e a gente vê pessoas assim perdendo a cabeça, pessoas fazendo coisas horrorosas, até tirando a vida. Mas o servo de Deus, ele tem uma firmeza tão gloriosa no Senhor, que nada que está ao redor dele o tira da presença do Senhor, o afasta da presença de Deus. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Olha, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas ele não é atingido. Acho que é o Salmo 91, né? É 10 mil à tua direita. Isso, cairão 10 mil à tua direita. Isso Salmo mesmo. 91. Isso, Salmo 91, né? 10 mil à tua direita e... Mil à tua direita. Isso. Não, confundi a palavra. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o Salmo 91. Pronto. Mas Diz assim, Caiam 1000 ao teu lado, 10 mil ao Isso. direito, mas ao tu lado, não 10 mil. serás atingido. Verso 7. Mas você Somente não com os será teus olhos. atingido. Isso. Então imagina você, 11 mil pessoas caindo ao seu redor vamos dizer assim, várias aflições, inúmeras aflições, mas você continuar de pé, você passar de pé e não ser atingido. Como que você pode dizer eu não sou atingido? Porque o Senhor está com você. Essa é a bênção. Então, se o Senhor está dentro de nós, o texto fala assim: Cristo em vós, esperança da glória. Então, há esperança, nós vamos continuar a passar certinho no caminho. Pastor Fernando Almeida, uma pergunta fácil: como podemos vencer as aflições com bom ânimo, pastor? Paz, Senhor, bom dia. Qual a fórmula para que a gente possa vencer? É só em Jesus, né? Só em Jesus. Só em Jesus, né? Essa paz, quando diz assim, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Quando a gente olha o mundo, está cada vez se perdendo mais, né? É conflito, é confusão, violência, né? É na família, é nas instituições, é na sociedade de uma forma geral. E Jesus, Isaías, quando profetiza acerca dele, diz que um dos nomes dele será o Príncipe da Paz. É o Sar Shalom. Sar Shalom, né? Então, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E essa paz, quando ele fala aqui, quando ele
quando ele chegou lá naquela casa que os discípulos estavam lá atribulados, atordoados, desesperados, ele disse assim: deixo-vos a minha paz. Então, essa paz que Jesus fala é a paz com Deus. E Paulo fala isso. Assim, pois, agora, sendo justificados pela fé, acho que é Romanos, né? Tendes paz com Deus. Porque o pecado, ele nos separou de Deus. Exatamente. Né? Entrou um litígio entre o homem e Deus. Mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para que houvesse paz entre nós, o homem, o pecador, né? E o Senhor. Então é essa paz que nos fortalece, é essa paz que renova o nosso ânimo, é essa paz que renova a nossa força, porque nós sabemos que Ele está conosco. Eu tenho paz com Ele, né? Eu tenho comunhão com Ele, né? Eu estou unido a Ele agora. Aquilo que o pecado separou, através de Jesus, né? Nós fomos reconciliados com Ele, agora nós temos paz com Ele, nós podemos conviver com Ele, né? Conversar com Ele. Então isso é glorioso. E quando Jesus diz que ele venceu o mundo, né? Você olha ali logo após o seu batismo, quando ele é batizado pelo Espírito Santo ali, e depois o Espírito Santo vem sobre ele, né? De forma plena, e ele é levado ao deserto, e ali ele é tentado. Tudo aquilo que são as coisas desta vida foi oferecido a ele. Os reinos da terra, o pão que perece, o poder, dará ordem aos seus. Então, o poder, tudo aquilo que o mundo anseia, foi oferecido a ele ali, né? Ele foi tentado ali, né? Mas ele recusou, ele resistiu, ele venceu ali, né? Tudo aquilo, e ele continuou vencendo, foi fiel até a morte, venceu a morte. Então, nele nós temos condição também de vencer. Não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, né? Não são pelos nossos recursos, mas é por Ele, aquilo que o Paulo colocou, Cristo em vós, né? Então, se Ele estiver, né, essa paz, ela vai ser contínua, né? E essa esperança, essa confiança, né, que renova o nosso ânimo, ela vai ser contínua porque vem através dele. Amém. Então, as tribulações estão aí, né? Jesus fala lá em Mateus, né, que a nossa casa vai ser combatida. Sim. A nossa casa vai ser combatida, né? Vai descer a chuva, vai correr os rios, vai soprar o vento e vai combater aquela casa. Mas para que ela permaneça de pé, ela precisa de um alicerce, ela precisa de um fundamento, né? Que é o próprio Senhor Jesus, né? Que é a rocha, que é o verbo, que é a palavra viva, né? Então é nisso que nós temos paz, mesmo na hora da dificuldade, né? Que a aflição vem, você deita a cabeça no travesseiro, você dorme, porque você sabe que Deus está no controle. Ele está com você, você tem paz com Deus, porque o Príncipe da Paz nos permitiu ter essa paz gloriosa com o Senhor. Aquele que serve ao Senhor, a paz não é ausência de problemas, mas é paz em meio aos problemas. Exatamente. Né? Exatamente. E a palavra aqui para paz é aspadizomai, pastor Luciano, que no grego quer dizer tudo de melhor, todas as bênçãos, reconciliação, como disse o pastor aqui, Fernando Almeida. E como o pastor citou aqui Mateus 24, o capítulo de Mateus 24 nos dá aqui um cenário dos últimos tempos que nós estamos vivendo agora. Ele diz assim: porque muitos verão meu nome e enganarão muitos ao engano. É um dos marcadores proféticos dessa hora. Ele diz assim, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, tá vendo? Mas ele diz, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, calma. Levantará nação contra nação, reino contra reino.
reino contra reino, que é etnia contra etnia no original. Haverá fomes, pestes, terremotos, doenças em vários lugares, mas essas coisas são o princípio de dores. Hão de entregar vocês para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gente por causa do meu nome. Muitos nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, surgirão falsos profetas, enganarão. E está dando perfil, E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? É o homem viver longe da lei, da palavra, à margem da lei. Por se multiplicar a iniquidade, as paixões, os desejos da carne, o amor de muitos esfriará. Então, ele está falando desse nosso, parece que é um raio-x do nosso tempo, do que nós estamos vivendo hoje. E mesmo enfrentando essas aflições, angústias, como nós podemos ter bom ânimo, pastor o Luciano? Bom ânimo, muita coragem, perseverar na palavra. É difícil, mas é possível, pastor? Paz, Senhor. Paz do Senhor, irmão Kleber, os pastores. Saudade aqui. do Senhor, quanto tempo que eu não via, né? Graças a Deus, estamos de volta, né? Com muita Amém. saudade dos companheiros. É sempre um prazer estar aqui. E eu saúdo também os nossos queridos irmãos que nos acompanham aqui no pós-madrugada, né? Tudo que o companheiro falou aí, né? Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos, difíceis, de princípio de dores, né? São as aflições que nós sofremos, né? Nós precisamos passar. E quanto mais vai se aproximando o dia da volta de Jesus, mais a gente sente essa opressão desse período de trevas, de escuridão, né? E é interessante, né? Você comentou, mas eu queria até falar um pouquinho mais sobre a palavra aflições também, que no grego é tilipsis, né? A palavra que significa muitas coisas, né? E esse versículo que foi lido hoje na madrugada foi um dos primeiros versículos que eu aprendi a guardar, né? Nessa caminhada, né? Que a gente consegue decorar, né? Não só decorar, mas guardar no coração, que é o mais importante. Essa palavra tilipsis significa pressão, opressão, estresse também, né? Esmagar, né? Esmagar, imprensar. É a palavra usada para esmagar uva, azeite, é a mesma palavra também, exatamente, né? Então, as aflições que nós precisamos vencer também, se nós estivermos em Cristo, né? Essas aflições nós vamos vencer, não só no sentido de combater uma batalha, mas de resistir também, né? Essa pressão que vem do mundo, que nos aperta muitas vezes, né? Que nos leva ao sofrimento, né? E é interessante que o versículo lido diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Que coisas essas? São as últimas instruções de Jesus, que já começa lá no capítulo 13. Aí no capítulo 14, ele fala o tempo todo do Consolador, do Espírito Santo, que Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfãos. E o capítulo 16, ele começa de um modo muito semelhante: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, para que ninguém fiquem dispersos, né? E é interessante que Jesus então fala do Espírito Santo que seria enviado, o Espírito da verdade, que guiaria o servo de Deus em toda a caminhada. E é nessa condição de termos o Espírito Santo na nossa vida que nós vamos ter a paz. E é interessante, eu estava vendo aqui também, Kleber, a gente até essa semana, né, a gente está estudando, meditando na escola bíblica dominical, nas perguntas. Sim. E uma das perguntas fala justamente de Jesus como aquele que venceu, é aquele que traz a bandeira entre 10 mil, né? Até o pastor Paulo Costa falou, caiu 1000 ao teu lado, 10 mil ao teu direito. Jesus é aquele que traz a bandeira entre 10 mil, lá em Cantares. Ele venceu a causa, né? Porque ele venceu todas as coisas, ele triunfou sobre o mundo, triunfou sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. E o mesmo apóstolo João, que escreve isso aqui, ele vê Jesus vencedor na eternidade também. Lá em Apocalipse 19:13, ele vê Jesus como aquele que estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então aqui mostra para nós como que nós vamos vencer, as aflições, crendo, confiando no Senhor,
aquele que é a palavra de Deus, porque nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. E eu me lembro também de Isaías 26, que diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz, em plena paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, assim, a paz que nós temos, que é uma condição interior, né? A gente pode ter uma guerra ao nosso redor, mas o nosso coração está cheio de paz. E o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, né? Então, é só a paz de Jesus mesmo, a paz que vem do Senhor, que pode guardar a nossa mente e o nosso coração, né? E o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Exatamente. E é isso que nos traz a paz, né? Isso que é maravilhoso. Eu recebi aqui um dom espiritual, o pastor Peterson Favoretti. Ele disse assim: Kleber, enquanto o pastor Ricardo Diniz fazia o comentário inicial no pós-madrugada, o Senhor deu um dom. Via que este comentário que o pastor fazia era uma mensagem que estava sendo transmitida em TV. O pastor Ricardo estava na parte externa da rádio, possibilitando também a aproximação de outras pessoas que podiam acompanhar bem de perto dele. E esse comentário que ele fazia era visto por jovens, estudantes, pessoas que estavam indo para o trabalho, irmãos que estavam limpando as igrejas, enfim, todos estavam vendo. E todos prestavam muita atenção no que ele falava, e havia muitas pessoas que estavam quebrantadas, porque a palavra chegava ao profundo dos corações naquele momento. E o texto da consulta, ele me passou aqui, Zacarias 3:10, que diz, abre aspas: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Tem a mensagem pro final do mês. Tá vendo aí? Esse foi o dom passado aqui pelo pastor Peterson. Obrigado, pastor Peterson. É o agir de Deus nessa hora, né? Usando aqui através da Rádio Manaim, o alcance onde está chegando as pessoas. Inclusive, o nosso irmão Jonas Nunes, lá de Afonso Cláudio, disse assim: Kleber, uma experiência com a palavra no culto de madrugada hoje, hein? Antes do culto de madrugada, diz aqui o irmão Jonas, eu estava conversando com um irmão, um servo da igreja. E esse servo disse: Jonas, estou me sentindo como os discípulos naquele barco, açoitado pelas ondas, né? Jogado de um lado para o outro. Mas eu sei que o Senhor Deus não dorme e que Ele tá no controle. E agora essa palavra, Kleber, e ele está agora ouvindo a Rádio Manaim. Não vou mencionar o nome dele, claro que sim, que não vamos mencionar. Mas o Senhor já enviou bom ânimo para o coração dele, hein? Tá bom? Só Deus pode dar bom ânimo ao aflito e necessitado. É isso mesmo. Todos nós estamos nesse barco, né? Açoitado de um lado para o outro. Vivemos dias de angústia. Meu Deus, é só você ligar a TV, ou hoje em dia está muito comum, né? O YouTube, na verdade, para você ver o quanto as pessoas estão sofrendo, estão angustiadas. Pessoas, as matérias que dão ibope ou que vendem, né? São os programas policiais, programas que passam as pessoas sofrendo, enfim. E o Senhor disse: olha, nos dias que antecederiam o arrebatamento da igreja, seriam dias de angústias, não é isso, pastor Luciano? É isso mesmo. Você está falando de muitas pessoas angustiadas, sim, né? Sim. Porque Jesus deixou bem claro que em mim tenhais paz, né? Sim. Quando ele aparece para os discípulos depois de ressurreto, Paz, né? seja convosco. Paz, a minha paz vos dou. Isso. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo tem uma paz também para oferecer ao homem. E as pessoas acham que vão encontrar paz, às vezes, nas riquezas, na prosperidade, no dinheiro, investindo em segurança, muitas vezes. Às vezes nos prazeres desta vida que o mundo pode oferecer, nos vícios, e depois nas drogas. drogas. Fica pior ainda. Exatamente. Mas a verdadeira paz, né, que guarda a alma do homem, essa só em Jesus que nós temos, né? Deixa eu me despedir aqui do pastor Paulo Cosmo. São 7h03, horário de Brasília. Passou rápido, né? Meu Deus, eu olhei pensando que ia falar faltando 10:07. Não, são 7h13 já. Pastor Paulo Cosmo, obrigado. Recebi uma mensagem aqui dos irmãos falando: Kleber, que bom. Tô vendo aqui o pastor Paulo Cosmo, tá corado, tá com saúde. Que maravilha. Mas tá corado, esse blazer dele, né? Também ajuda, né? Ajuda, né? Faz um contraponto ali. Pastor,
Agora eu fiquei vermelho de vergonha. Não, mas as pessoas estão glorificando o Senhor. Mais corado ainda, né? Pela saúde do Senhor. Eu já falei pro Senhor, teve um irmão que perguntou aqui, fez aquela pergunta, né? Mas, enfim, já perguntei ao Senhor aqui. Depois eu respondo a ele. Pastor Paulo Cosmo. Irmão da paz do Senhor. Você me tirou do equilíbrio. Do prumo. Do prumo. Mas quero desejar um abraço a todos os ouvintes e voltar aqui. Confie no Senhor. Vale a pena confiar em Deus. Porque nos momentos de aflições não existe lugar algum resposta e solução para nós. Porque a aflição, ela é inerente à alma. E só o espiritual para resolver a aflição de alma. Verdade. E só o médico de almas para resolver essa situação, que é Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro. Então, o Senhor é maravilhoso. E nesta manhã, agora você se coloca diante do Senhor. Senhor, entra no meu coração, toma as minhas aflições, me ajuda. E temos a certeza de que Deus está no controle e vai te abençoar. Amém. Amém, Deus querido. nos abençoe com a paz do Senhor. Amém. Muito bem. Antes da gente para terminar esse primeiro bloco aqui, pro comercial, não temos comercial, né? Para o intervalo, nós temos hoje, no nosso canal do YouTube, aqui, eu falo da rádio, da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata, 688 mil pessoas inscritas. E eu gostaria de pedir aos irmãos, todos nós aqui, pastores, né? Para que você faça a sua inscrição no canal, no YouTube da igreja, sabe por quê? Não é para que a gente possa bater no peito e falar, nós temos 1 milhão de inscritos, não é isso não. É porque quanto mais pessoas inscritas, o YouTube vai entender que o conteúdo, que os cultos, a pós-madrugada, chamado para servir, enfim, todos os nossos conteúdos são relevantes, né, isso, pastor Paulo? E esses conteúdos podem chegar a muitas pessoas no mundo inteiro. E assim nós abreviarmos a volta do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado em todo mundo, ele virá. Amém. Não é isso? Glória a Deus. O senhor já fez a sua inscrição no YouTube? Já, né? Eu já estou inscrito. Amém. Então, glória a Deus. Eu estava até fazendo isso com a igreja esse fim de semana. Às vezes a gente identifica numa família várias pessoas que participam, não é? E é sempre importante, não é? Todos os membros da família. Perfeitamente. Porque às vezes uma família tem 5 irmãos, 5 pessoas da igreja, né? E é importante que todos façam a sua inscrição, porque certamente vai aumentar e vai ser divulgado esse conteúdo que é muito relevante de edificação para todos, né? Então eu gostaria de desafiá-lo. Um outro benefício, né, Kleber, de você estar inscrito, é que sempre que tem um conteúdo novo, você é notificado. Fica então sabendo você não logo, fica procurando e lá Isso. já vem para você o link, já vem lá na hora para você, né, saber que saiu um conteúdo novo aqui, o alerta do culto, o alerta da tudo aquilo que é postado no horário, seminários, que é transmitido, principalmente as transmissões ao vivo, né? Exatamente. Então eu quero desafiar você que está ouvindo a Rádio Manaim, você que está no Brasil, você que está no exterior. Vamos nos inscrever. Se você tem aí o seu tio, sua tia, sua avó, seus sobrinhos, e você que, geralmente os jovens são mais, né, antenados para isso, sabem mais, sabem melhor do que nós, então ajude, né? Como diz o pastor Josias, adote um velhinho, adote uma pessoa do seu lado, ajude-o na sua igreja a inscrever para que o nome do Senhor seja glorificado, pastor Ricardo. E nós já estamos hoje, agora de manhã, 688 mil inscritos, entendeu? Nós poderíamos dizer o seguinte, para quantas pessoas você está mandando o link da madrugada, do pós-madrugada, que você pode também falar, olha, se inscreva no canal da igreja para que você possa receber esse conteúdo direto e possa enviar para outras pessoas. Se nós fizermos isso, eu diria que em 2, 3 horas que nós enviarmos isso, nós chegamos a 700 mil assim, muito rápido, porque essa audiência, esse envio do link
é de proporção elevada. E às vezes falta só um incentivo para as pessoas, elas não sabem que se inscrevendo no canal da igreja vai estar recebendo esse conteúdo e o aviso, né, constantemente. Se inscreveu, apertou o sininho, então ela a todo momento terá esse conteúdo para a sua vida, para a sua alma, para a sua família, para todo momento. Amém. 7h09, nós vamos colocar um louvor. Em ti eu encontro, ó Deus, toda a paz. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 7h19, 7h19. Nós ouvimos o louvor, né? Obreiro aprovado. A palavra fala sobre isso, né? Nós temos que ser um obreiro aprovado que maneje bem a palavra do Senhor para sermos aprovados pelo Senhor. Rádio Manaim. Estamos de volta pela Rádio Manaim nesta quarta-feira, hoje, dia 16 de agosto. Estamos aqui no pós-madrugada, agradecendo mais uma vez o carinho, as orações dos irmãos, recebendo muitas mensagens aqui. A irmã Liene Bimbato, que mora aqui no bairro Santo Antônio, aqui em Vitória, ela disse: Kleber, pastores, nós não estamos livres das investidas, das provas, das aflições, né? Estamos passando. Mas servindo ao Senhor com fidelidade, podemos ter certeza que Deus não vai nos deixar sozinhos, é verdade. Jamais. E o Senhor está sempre do nosso lado, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? O Senhor diz, ó, eu tô aí do seu lado. Porque o vale da sombra da morte era um caminho em que quando os pastores levavam as ovelhas, era como se fosse uma, para os irmãos entenderem, né? Uma ladeira assim, perigosa. Se a ovelha caísse ali, caía lá no desfiladeiro, lá embaixo. E quando o pastor lá em Israel, ele conduzia as ovelhas iam na frente e ele ia atrás. Mas quando ele iria passar nesse vale da sombra da morte, ele saía de trás da ovelha e ficava do lado, para que a ovelha não pendesse ali pro lado. O pastor, ou seja, ficava do lado pior, para proteger as ovelhas. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele está do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. E a irmã disse assim: Kleber, eu amo assistir o pós-madrugada, principalmente quando estou em aflições, porque logo vem o refrigério da minha alma através da palavra do Senhor, através das revelações. E Deus abençoe a cada um de vocês da Rádio Manaim, a Rádio Manaim que traz esse alimento espiritual todas as manhãs, todos os dias nas nossas vidas, viu? Estou sempre orando por vocês. Obrigado, irmã. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Ore mesmo, tá bom? Tem a irmã Ivanir, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. Ela fala: Kleber, nós estivemos aí no último seminário. E nós estivemos na Rádio Manaim. Lembro de vocês, sim. Lembro aqui do Diácono Zé Antônio, do Fabiano, do Daniel, da Vanessa. Lembro todo mundo aqui. E ela disse assim: olha, estamos orando dobrado, hein? Para que o Senhor possa abençoar vocês aí na rádio, a programação. Todos os dias aqui no sítio, às 3h, eu tô orando por vocês. Poxa, muito obrigado. Eu dobro os meus joelhos juntos, né? E tenho recebido muitas bênçãos do Senhor. E eu sei da importância da existência da Rádio Manaim, esse canal de bênçãos. Aqui é a Ivani, obreiro, Igreja Santos Dumont 2. Amém. Dá um abraço no pastor Max aí, tá bom, Ivani? E muito obrigado por orar aqui pelos pastores, orar aqui por nós. Isso é obra, né? A obra do Senhor. Os irmãos, que os pastores às vezes nem conhecem, né? E nem nós, e os irmãos estão orando por nós, lembrando dos nossos nomes, lembrando aqui da Rádio Manaim. Eu fico até emocionado de saber que os irmãos estão orando por nós. Nós temos uma cobertura espiritual, né? A igreja orando. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. São 7h22. Eu vou pedir aqui quem vai estar orando é o pastor Luciano, vai estar orando. Vou pedir para o pastor estar orando pelas nossos irmãos que estão nesse momento conosco, conectados. Orar pela irmã Lúcia, a sua mãe Terezinha, né? Que estão nesse momento indo fazer exames do coração. Também pelo Jorge, irmão da irmã Lúcia, lá em Juiz de Fora, para ficar liberto, né? De vícios, enfim. E orar pelo Benaia, nosso irmãozinho de 3 anos de idade, que vai passar por uma cirurgia agora no próximo dia 21, tá certa a cirurgia. Ele nasceu com a medula colada na coluna. Orar pela nossa irmã Zara Luiz, lá na Inglaterra, passando um momento também que precisa. A Zara tem menos de 50 dias de vida e já está
vivendo essa angústia, essa aflição, a família. O Senhor dá uma bênção lá para nossa irmãzinha, né? De mais ou menos 50 dias de vida, está na Inglaterra. O Senhor dá uma bênção a ela. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Deus, nosso Pai, nós levantamos mais uma vez um clamor pelo sangue de Jesus. Amém. Quando colocamos diante do Senhor a vida, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus, com suas necessidades, dependentes de Ti, Senhor, estão esperando no Senhor uma resposta, esperando socorro, um livramento, uma bênção de saúde. Nós suplicamos em favor desses irmãos que foram citados aqui, irmã Lúcia, Terezinha, irmão Jorge, as crianças, Benaia, Zara, Senhor, e tantos outros que se encontram enfermos, aqueles que esperam cirurgias, estão aguardando, aqueles que, Senhor, estão sofrendo as aflições da enfermidade. Senhor, que Tu possas estar sendo com eles, Senhor, neste momento que eles estão passando de vale da sombra da morte, que o cajado, a vara do Senhor possa consolar, Senhor, e que eles sintam a presença do Senhor ao lado deles, os Teus anjos cuidando deles, Senhor. Envia, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor possa sustentar os Teus filhos com a Tua graça. Oramos também em favor daqueles nossos irmãos que se encontram desempregados, para que o Senhor possa abrir as portas e suprir as necessidades deles, Senhor, das suas famílias. Que, Senhor, os Teus filhos, aqueles que esperam em Ti, possam sentir o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, também em favor daqueles que completam mais um ano na Tua presença. Abençoa, Senhor, que eles possam receber um presente todo especial da parte do Senhor nesse dia. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem operado, por essa paz celestial que enche os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, que nos dá a segurança de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te glorificamos, ó Deus, por esse conforto, a Tua bênção sobre nós nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.